Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre tempo. E mais do que tempo, a gente vai falar sobre expectativas que nós temos com o tempo, certo? Então, o que eu espero, em quanto tempo eu espero, o que eu gostaria, o que eu posso esperar da minha faculdade, da minha construção de carreira, e especificamente mesmo, a pergunta é: quanto tempo leva, professora, para eu impulsionar a minha carreira no direito durante a faculdade? Quanto tempo que eu preciso para ter os resultados ou para me sentir capaz, ou enfim, como que funciona tudo isso? E é disso que a gente vai falar hoje, mas antes de mais nada, quero te lembrar, como todos os dias, para que tu pegue a tua água, ou o teu café, ou o teu chá, para que tu pegue principalmente o teu bloquinho de papel, agenda, folha, o que for, uma caneta e um lápis para poder anotar, certo? Hoje a gente vai ter vários insights, várias coisas que a gente vai conversar que podem aí abrir alguns pontos, virar algumas chaves que tu não tinha pensado antes, e também compartilhar a nossa aula com aquelas pessoas que merecem saber sobre isso. Eu mesma estou compartilhando aqui, tem gente que recebe todo dia mensagem minha, mas vai seguir recebendo para poder estar online, para poder lembrar de estar aqui com a gente. Então, envia aí para aqueles colegas que merecem, certo? Hoje o nosso tema é sobre tempo. Quanto tempo leva para impulsionar minha carreira no direito durante a faculdade? Prof, o que é isso? E me perdoem quem já está careca de saber, mas é bom a gente repetir. Pela repetição, a gente não esquece, a gente decora, às vezes a gente até aprende. Mas impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade é te construir o melhor jurista que tu puder durante os 5 anos de faculdade. A gente vem conversando aqui, a gente vai conversar muito ainda, mas a ideia central é que tu tem que entender que a tua vida, a tua carreira, a tua trajetória precisa ser construída o mais cedo possível, para no momento em que tu estiver com o canudo na mão, para que tu possa ter um diferencial, para que tu possa encontrar o teu lugar no direito, para que tu fuja daquele senso comum, de todo aquele pessimismo, né, que nós escutamos de muitas pessoas, dizendo que o mercado está saturado, que não tem mais lugar, que é muito difícil, que chuta uma moita e sai um monte de advogados. Eu já ouvi isso muitas vezes. E assim, gente, a gente tem que sair desse senso comum, a gente tem que sair desta manada, a gente tem que ir para um lado diferente. E o caminho que eu te proponho é justamente ganhar essa compreensão e essa maturidade e começar a agir enquanto tu está na faculdade. Então, lembra, a gente já falou várias vezes, existem 3 pilares básicos para todo estudante de direito que deseja ser um profissional de sucesso. Existem 3 pilares essenciais, que é o quê? A comunicação assertiva, a questão do conhecimento profundo e especializado e outras habilidades interpessoais que vão complementar tudo isso, que a gente não aprende na faculdade, na maioria das vezes a gente não aprende. Então, tu vai ter que construir estes 3 pilares, tu deve construí-los durante a tua faculdade. Em qualquer semestre, no primeiro, no quinto, no terceiro, no oitavo, no nono, no sétimo, qualquer semestre, tu já pode fazer isso. Quanto antes, melhor, porque quanto mais cedo tu começar, mais tempo tu vai ter, com mais tranquilidade tu vai poder caminhar, né? Então, gente, qual é a questão aqui? Impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade é tu te construir como um jurista completo, que vai chegar no final e vai ter segurança do que sabe, vai ter um diferencial, vai ter algo a mais. Qual é a questão que nós enfrentamos hoje? 1 milhão de pessoas matriculadas em cursos de direito, mais de 120 mil formados todos os anos, mais de 250 mil novos alunos todos os anos. Que cenário é esse? O que isso nos leva? Nos leva para o fato de que a maioria é mais do mesmo. A maioria não tem nada de diferente. Vai na aula, decora uma coisinha, passa na prova, tira uma nota boa, razoável, até uma nota muito boa, mas chega no final da faculdade, tu pergunta para essa pessoa o que ela tem de diferente e ela não sabe te responder. O que tu consegue fazer? O que tu sabe a mais que outros não sabem? Quais contatos tu tem? Como tu te vira? Tu é independente? Tu consegue, sim,
construir conhecimento por conta? Quais são os conhecimentos que tu tem a mais, o assunto que tu é especialista, que tu é autoridade? Como que tu fala, como que tu escreve, como que tu argumenta, tu tem isso. Gente, todos os pontos que a gente tem conversado são básicos. E para quem quer isso, para quem quer aquilo, tem várias carreiras que tu pode seguir, várias profissões que tu pode seguir no direito. Agora, é claro que depois desse básico, depois tu vai desenvolver outras questões que o teu trabalho, a tua profissão em específico vão requerer. Mas essas aqui são básicas, são necessárias para todo mundo. Então, gente, impulsionar a tua carreira é tu ir te construindo desde já, para chegar no final e ter o teu lugar, ou pelo menos ter a capacidade, o sentimento de que tu pode. Porque um grande problema que eu percebo, que eu vivenciei na maior parte da minha faculdade, é aquele sentimento de que a gente não sabe o suficiente, de que a gente não é bom o suficiente, de que falta algo no nosso estudo, de que a gente não tem algo diferente, que é o grande problema. O que eu estou te dizendo é que tu pode evitar passar por tudo isso se tu acordar antes. E aí, eu estou te dizendo que tu pode aproveitar os 5 anos para poder fazer isso. Prof, quer dizer que a resposta da nossa pergunta principal aqui, quanto tempo leva para impulsionar, é 5 anos? Quer dizer que eu preciso de 5 anos para impulsionar minha carreira no direito? Não, não existe essa resposta. Até porque, como tu bem sabe, a resposta mais comum que nós temos no direito é o quê? Qual que é a resposta que a gente mais recebe dos nossos professores? É depende, né? E depende mesmo. O tempo que tu vai precisar para impulsionar tua carreira vai depender de diversos fatores, diversas situações que podem fazer com que tu tenha um aceleramento, né, com que tu consiga andar mais rápido ou não. E hoje, especificamente, eu vou te falar de 2 fatores, certo? Se eu tivesse que falar de 2 pontos essenciais, eu te falaria desses 2. E por isso que eu vou falar na nossa aula de hoje, né? Para tu entender muito bem isso. Então, primeiro fator é, prof, quanto tempo a gente precisa? Primeiro ponto, depende dos teus objetivos. Então, assim, a nossa questão de impulsionar nossa carreira, ela é muito abstrata, de forma geral. Cada um vai ter o sentimento de que impulsionou ou não, a depender de vários fatores, né? Como eu acabei de falar. Mas a gente tem que ter, dentro do possível, algum grau de medida, alguma coisa que a gente possa fazer para conseguir especificar, para conseguir medir esse nosso crescimento, essa nossa evolução. Então, veja, se tu sabe o que tu quer, se tu sabe quais são os pontos de melhora que tu precisa ter, efetivamente tu vai conseguir perceber se tu cresceu naquilo ou não. Então, eu não estou falando que tu vai medir com base no teu objetivo final, que é aquilo que tu quer alcançar depois de formado e que requer muitas coisas, certo? Então, por exemplo, eu só vou ter impulsionado se eu virar juiz. Gente, passar em concurso é muito mais. Tu vai ter que dar um up, tu tem que estar formado, tem que ter anos de experiência. Então, tu não vai medir apenas quando tu chegar lá. A gente tem que ter pontos de medida ao longo do processo, porque tudo é um processo de evolução. Então, se tu sabe, por exemplo, que um dos teus pontos fracos é a escrita, tu vai acompanhar e tu vai saber se tu deu aquele up ou não naquele ponto no momento em que tu vê onde tu estava e que posteriormente tu comparar para onde tu foi. Não, professor, o meu problema é que eu sou extremamente tímido para apresentar trabalho, para falar com as pessoas, para fazer contatos, enfim. Como é que eu vou saber se eu conseguir dar esse up, se eu conseguir melhorar? Tu vai ter que te comparar lá no ponto A com o ponto B. Então, o Matheus, quando ele começou, ele tinha tranquilidade ou não? Não, meu ponto fraco era a fala, eu tinha dificuldade em falar. Passados alguns meses, algumas semanas, alguns dias, por eu ter realizado algumas coisas, eu percebi que isso melhorou um pouquinho. Eu percebi que o Matheus, no ponto A que começou, ele era pior do que o Matheus hoje. E é isso
que a gente tem que fazer sempre. Mas veja, se tu não tem como, se tu não tem um ponto de comparação, se tu não te observa, e se tu não segue, digamos assim, nessa linha evolutiva, porque o que é impulsionar? É tu ir subindo degraus, é tu conseguir estar melhor, um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor uma semana, na outra semana um pouquinho melhor. Então, gente, o primeiro fator é tu saber qual é o ponto que tu quer melhorar. Qual é o ponto que tu precisa fortalecer? Impulsionar a tua carreira é tu te fortalecer como jurista. É tu te fortalecer naqueles pontos que tu sabe que tu precisa melhorar. Porque é isso que com o tempo também vai te dar o sentimento de eu sou capaz. Olha, se eu conseguir melhorar aqui na fala, na escrita, se eu conseguir melhorar na minha independência, porque antes eu dependia dos outros para aprender, se eu conseguir melhorar porque hoje eu tenho conhecimentos, conteúdos que eu sei com profundidade, bom, então esse primeiro fator eu consegui, eu impulsionei, eu consegui dar esse salto. Mas, prof, o ponto não é esse, o ponto é quanto tempo eu preciso. Mas então, querido, se tu não sabe para onde tu tá indo, qualquer caminho serve. Se tu não sabe aonde tu quer chegar, tu nunca vai poder comparar e ver se tu deu esse salto ou não. Tu precisa determinar parâmetros. Parâmetros para ver se teve mudança ou não. Então, o que é uma coisa bem legal da gente fazer? E aqui volta aquele momento um pouco coach, que eu sei que vocês adoram, mas, gente, é real. Quando a gente escreve, coloca no papel onde a gente está, o que a gente precisa melhorar. Hoje, quanto à fala, quanto à oratória, estou assim, assim, assado. Hoje, dia 22, estou assim, assim, assado. Quanto à minha escrita, me dou nota tanto. Quanto à minha independência, a minha nota é tanto. E aí, gente, eu estou assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo. No momento em que tu for passar por uma experiência, em que tu melhorar, em que tu conseguir perceber ali, por questões concretas que tu evoluiu, tu vai ter a tua resposta. O que eu tô te falando aqui? A gente não pode ficar, no entanto, apenas no, assim, no abstrato. Ah, eu acho que sim, eu não sei. Não, tu tem que ter pontos em que tu consiga ir fixando. Então, gente, sabe o que uma vez caiu numa prova de concurso, se eu não estou enganada, era Ministério Público Federal, tá? Procurador da República. Se não estou enganada, era uma prova assim, que é uma prova, uma das mais difíceis do Brasil. Eles perguntaram o que era o efeito cliquet. Na época era um termo pouco conhecido, era um termo que acho que um ou outro doutrinador tinham falado, as pessoas, muita gente se deu muito mal porque não conhecia a doutrina, mas eu vou te explicar aqui bem sucintamente. O efeito cliquet é quando um alpinista, ele está subindo, para a questão de segurança, eles têm pontos em que eles vão colocando uns ganchos. Então, se ele vai colocando o gancho em tal ponto, se ele cair daquele ponto para baixo, ele não cai, ele fica ali. Tá entendendo? É como se fosse assim, eu tô subindo a parede, a cada 50 metros eu consigo colocar um grampo lá, um prego, um negócio, um gancho, enfim, em que, se eu cair, eu fico ali, porque ali é meu ponto de segurança. Dali para baixo, eu não caio mais. Esse é o tal do efeito cliquê. Aplicado no direito, é o seguinte: daqui para baixo, a gente não vai reduzir direitos. O direito chegou até aqui. Nós estamos evoluindo, estamos melhorando, mas se der se a gente tiver voltar, retroceder alguma coisa, daqui para baixo não passa. Certos direitos estão garantidos, não vão ser retirados. Esse é o tal do efeito cliquê. Na tua vida, tu também pode aplicar isso. Como? Tendo marcas, tendo marcos, em que tu vai saber que dali para frente não tem como retroceder. Então, um exemplo bem simples. Quando eu fiz a minha primeira apresentação de trabalho num evento científico, que era um evento nacional, esse foi o primeiro trabalho assim que eu construí bem, direitinho, com orientação, um trabalho que eu estava segura. Quando eu fui apresentar esse congresso lá do Comped, foi em Vitória, e era a minha primeira apresentação, assim, formal, assim, num evento grande, eu estava bem nervosa. E eu fiz aquela apresentação tremendo, né? Eu já contei 1000 vezes aqui que eu gaguejei, que eu troquei palavras, sabe? Que eu errei. Mas, gente, eu fiz.
aquilo foi para o meu currículo, o trabalho foi publicado. Então, assim, o meu primeiro trabalho já tinha ido. Não tinha como voltar atrás. O sentimento que eu tive quando eu apresentei o trabalho, por mais nervosa que eu estivesse, era de que aquela primeira barreira ela foi vencida. Não tinha como regredir, entende? Então, quando tu dá passos, que tu não volta para trás, que tu percebe que aquilo ninguém vai te tirar, ali tu já tá impulsionando tua carreira, tu já tá evoluindo no sentido de estar mais perto dos teus objetivos. Mas, professora, apresentar um trabalho, nossa, é tudo isso assim? É, principalmente para quem nunca fez, principalmente para quem se sente inseguro, principalmente para quem tá ali, sabe? Preciso de um reforço, preciso saber que eu tô no caminho certo. Gente, eu falo do fundo do meu coração. Quando a gente tem experiências assim, são coisas que ninguém te tira. São, assim, vivências, sentimentos, o nervosismo, a alegria de fazer é indescritível, sabe? Ver que alguém tá te ouvindo, ver que tu tem voz para falar. E não é assim, falar para as moscas, tu tá falando para pessoas que têm doutorado, que têm estudos, que leram teu trabalho. Tu entende que isso, por menor que possa parecer, é um crescimento absurdo na nossa vida. Tu te sente capaz, tu vê assim, poxa, o primeiro foi, não tem volta atrás, eu tô indo para frente, eu tô evoluindo, eu tô crescendo. Então, quando tu sabe o ponto que tu quer melhorar, o ponto que tu precisa melhorar, tu sente, tu tem uma marca. Ponto aqui, ó, pá, coloquei um clipe, coloquei um marcador. Esse evento aqui foi um evento que me marcou, não tem volta atrás. Vai ficar no meu currículo para sempre. Vai ficar na minha lembrança para sempre o que eu fiz, o que eu não fiz, o que deu certo, o que deu errado. Se deu errado, se eu errei, tudo bem. Eu não vou errar da próxima vez. Tu entende o poder disso? É algo indescritível. E a gente tem que pensar nisso quando a gente pensa sobre evoluir ou não evoluir, quando a gente quer ter algo específico para poder marcar o momento. Ah, não, prof, mas eu quero pensar em algo diferente disso. Aqui eu vi que as meninas perguntaram sobre ter um Instagram jurídico. Isso impulsiona a tua carreira se tu souber publicar, se tu tiver conteúdo para passar, se tu usar isso como uma ferramenta para te mostrar, claro que isso vai te ajudar a impulsionar. O que na minha percepção não resolve muito? Por exemplo, conteúdos que não demonstram a tua autoridade, o teu conhecimento, a tua especialidade no tema. Ficar postando só sobre caneta, só sobre lettering. É legal, é bonito, é legal, engaja. Mas isso realmente, as pessoas estão te vendo como um profissional do direito? Entende? Então, é claro que é uma ferramenta maravilhosa, mas tu tem que ter o conteúdo para passar. A gente volta para os pilares. Tu tem profundidade? Tu tem conteúdos que tu sabe mais do que os outros? A gente tem que saber usar estrategicamente as ferramentas. Perfil jurídico, rede social é uma ferramenta maravilhosa. Eu estou aqui usando todas elas ao mesmo tempo. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Mas tu tem que ter o que publicar, tu tem que ter o que mostrar. Tu tem que ter o que compartilhar com a pessoa, entende? Cada um pode ter a sua área. E eu sempre falo, gente, vocês podem pesquisar e saber de temas que é o que vocês amam. Prof, eu amo moda. Gente, tem muita coisa que envolve direito e moda, tem muita coisa. Eu não amo moda, professor, eu amo maquiagem. Eu gosto de comida, eu gosto de nutrição. Tu pode ser especialista naquele tema. Eu já falei para vocês que eu tenho uma colega, era uma colega, agora eu já não estou mais no doutorado, já terminei, mas ela está lá ainda, que ela era especialista e autoridade em falar do direito das mães. Ela era mãe, ela enfrentou situações na vida dela que deixaram ela, enfim, impactada, ela viu que era uma necessidade e ela tem basicamente tudo que ela pesquisa, que ela estuda sobre aquele nicho, sobre aquela área que para ela é interessante, porque ela é mãe e ela quer ajudar outras mães e porque ela também se ajuda. Tá entendendo que tu pode linkar o que tu ama, o que tu gosta com o direito e se destacar por causa disso? Então, gente, tudo é a gente ter visão do que a gente quer, do que a gente objetiva.
saber usar as ferramentas, mas tu tem que estar com isso muito claro. Quanto tempo eu demoro, professora? Gente, depende de outro fator que eu quero falar agora. Depende do quanto tu te dedica para isso também. O quanto tu faz acontecer. A pessoa que se dedica de verdade, prof, eu tenho 1 hora por dia. É a tua hora. Agora, o grande problema é que a maioria de nós, a gente se dedica mais ou menos. A gente se dedica assim, quando dá, quando sobra tempo, quando der eu vejo, quando der eu faço. Aí não funciona, tu tem que ter constância, tu tem que ter persistência. Professora, quanto tempo demora para eu fazer uma pesquisa e aprender sobre um assunto? Depende quanto tempo tu vai dedicar de verdade. Talvez em algumas horas, em alguns dias, em algumas semanas, tu já tenha muito para compartilhar com o mundo. E isso já é impulsionar a tua carreira no direito. Isso já te impulsiona como autoridade, como especialista, como alguém que tem independência para pesquisar. Vamos dar o pulo, gente. Só que tu tem que ter esse tempo. Tem gente que gosta muito de reclamar, de chorar. E eu entendo que são desculpas válidas. Todo mundo tem os seus dias. Mas se tu não sair e colocar a mão na massa, como é que vai ser? Aí não tem como a gente medir especificamente, é um mês, são 5 meses, é um ano, são 5 anos. Tudo depende. Depende primeiro dos marcos que tu vai colocar, pontos que tu vai determinar. Não, olha, aqui eu tô vendo que eu tô melhor do que eu tava antes. E também depende de quanto tu vai te dedicar para chegar ali. Eu citei o exemplo dos eventos, né? Tu pode escrever um trabalho, publicar um trabalho e com isso gerar autoridade, gerar conhecimento, construir currículo, melhorar a tua oratória, investir na tua oratória, melhorar a tua escrita em um mês. Às vezes, em 2 semanas. Depende do tempo que tu tem. Depende da urgência que tu tem também. O quanto tu quer. E aqui a gente volta meio que a tudo que a gente vem falando nos últimos dias. A gente tem que ter objetivos. A gente tem que saber onde a gente quer chegar, o que a gente almeja. Gente, sentimentos de realização, de satisfação pessoal, aquele sentimento de que tu é capaz, aquele sentimento bom que a gente tem, de que a gente pode fazer, é sério, é algo que vale muito, muito, muito. Mas a gente tem que ter isso muito claro, entende? Então, assim, quanto tempo tu realmente vai te dedicar? Não é sentar no computador e ficar olhando um vídeo no YouTube aleatoriamente, ficar no TikTok. Não é pegar o celular e ficar brincando no celular enquanto finge que está estudando, que está trabalhando, que está ali fazendo alguma coisa. Não, é o tempo efetivo. Exemplo, né? Um exemplo da nossa área. Quanto tempo leva para passar um concurso? Depende. Depende de quantas horas tu pode estudar, depende de como tu estuda, depende do teu método, depende se tu tem mais facilidade de um jeito ou de outro, depende se tu encontrou o caminho que funciona para ti, depende se vai abrir concurso. Tem gente que passa em 1 ano, tem outros que levam 10, mas são vários fatores que vão, sabe, trazer essa alternância que vai mudar de 1 para 10. Vários fatores. A questão é que a gente não pode ser inocente. Eu sinto que a gente ainda é muito inocente. Ah, não, o fulano falou que leva tanto tempo para fazer tal coisa. Não cai nessa, gente, depende de muito fator. Parece que a gente quer se prender, assim, eu quero ter a segurança de que em tanto tempo eu vou conseguir. Te desprende disso, criatura. E outra, te desprende do imediatismo que a gente tem também. Tem coisas que levam mais tempo do que outras. Eu citei o exemplo do concurso, mas, por exemplo, a depender do tema que tu vai pesquisar, a depender do quanto tu sabe, a depender do quanto tu ainda precisa construir, uma coisa vai demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas são elementos que a gente tem que considerar. Não acreditem em respostas prontas. É tanto, é isso, é aquilo. Tu pode fazer em muito pouco tempo. Outras coisas, dependendo da tua necessidade, tu vai precisar de mais tempo. Agora, não adianta. A gente tem que ter essa consciência de que é um processo. E se tu conseguir perceber essas pequenas evoluções ao longo da tua trajetória, olha, apresentei aqui hoje, já senti que eu
me soltei um pouco mais. Pesquisei esse tema aqui, já sinto que eu tenho mais domínio sobre ele, já vou fazer um post no meu Instagram. Tá entendendo? É esse tipo de marco que tu tem que ter. E aqui, gente, é uma coisa bem importante. Nós temos que ter autoconsciência, autoconhecimento, para poder perceber quando isso acontece. Sabe o que acontece com frequência com alguns alunos meus? Eu acompanho muita gente, muito aluno já faz bastante tempo. Muitos são de estados diferentes e tal. E aí, eu passo pela aprovação, eu passo junto com eles por muitas coisas. Então, tinha alunos que no segundo, terceiro semestre estavam procurando estágio, estavam com medo disso, estavam com medo daquilo, estavam começando na pesquisa, tinham medo de escrever sozinhos. E eu fui acompanhando com eles a evolução de muitos. Aí teve alguns, gente, que conseguiram tudo que eles queriam no segundo semestre. Conseguiram no terceiro, no quarto semestre. Aí quando chegou no quarto, fala, e aí? Como tá? Conseguiu o que tu queria, né? Consegue perceber essa evolução? Ai, prof, sim, mas é que sabe o quê? Tal coisa. Ai, é que o meu chefe, ele falou isso. Ai, a gente se prende a coisas que não são o mais importante. Então, com frequência, eu pego os alunos e puxo eles pela orelha virtualmente e falo, escuta aqui, tá conseguindo perceber quem tu era há um ano atrás e quem tu é hoje? Tu realmente tá reclamando porque quando tu tava aqui no início, tu implorava para conseguir isso, para conseguir aquilo, tu achava que não ia dar. E agora que tu tem a faca e o queijo na mão, que tá tudo indo certo, que tu tá fazendo, que tu melhorou muito, tu não consegue perceber? Vem cá que eu vou puxar a tua orelha. Perceba, valorize o que tu cresce, valorize. Gente, a gente tem que se acompanhar. E a gente também tem que ter uma outra coisa, esse é um ponto muito importante. Eu falo aqui todos os dias que tu é capaz, e eu acho que tu é. Mas a gente tem que ter autocrítica, discernimento. É óbvio que se tu está no início da tua trajetória, tu não pode te considerar um doutor. Tu tá no início, criatura, baixa essa bolinha. Tu vai errar, tu vai ter dificuldades, e é por isso que tu sobe no ombro de gigantes, para que outras pessoas que tenham mais experiência possam te ajudar. Mas não acredita porque deu certo uma coisa que tu já chegou no topo da carne. Como é que a gente fala? Tá no topo da carne seca, não sei como é que falam isso, esqueci esse termo aí. Tá com a bola toda. Parabéns, comemora, visualiza isso, agradece, percebe, mas lembra que tu ainda tá subindo. Tu prendeu o primeiro clique. Tem muito para subir, tem muita pedra para subir ainda. Daqui tu não baixa, mas tem muita coisa para evoluir. Porque, gente, o que, que é a felicidade, né? É o que a gente tem de expectativa e o que a gente tem de realidade. Se a tua expectativa é alta demais, se tu não consegue perceber o que tu pode naquele momento, se tu não consegue valorizar aquilo, e tu no segundo semestre quer ter os resultados de alguém que já está 2 anos no mercado, não vai dar certo. A tua expectativa está muito alta para a tua realidade. Mas te adequa um pouquinho, tu pode. Tu é capaz de, nas tuas condições, fazer coisas incríveis. Então a gente também tem que ter essa noção de que nossa realidade é essa, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, mas eu evoluí já. Ainda não estou lá no topo, porque tem uma caminhada que eu tive que fazer e que todo mundo tem que fazer. Mas, nossa, eu já evoluí 2, 3 degraus, eu já cresci um pouquinho, eu já estou falando melhor, eu já estou entendendo mais de conteúdo, eu já estou fazendo aqui mais networking, eu estou conseguindo me comunicar com as pessoas, eu estou me virando sozinho. Gente, não existe um tempo específico, cada um vai ter o seu tempo para crescer, para evoluir. Depende de onde tu quer chegar, depende de tu ter essa autopercepção, depende do quanto tu te dedica. Agora, eu posso te dizer com certeza que se tu quiser, em poucas semanas, em 2 semanas, tu já consegue ter resultado. Tu já consegue ver ali o que tu fez, tu já consegue ver diferença, tu já consegue se sentir melhor. Sabe, começar a construir aos poucos a confiança que tu precisa. Então, meus queridos,
Não te prende tanto a um número fechado. Lembra sempre, eu falo todo dia isso. É a tua história que importa, é a tua experiência, a tua construção. Não é os outros, é o quanto tu evoluiu. Talvez em uma habilidade ou em outra, tu precise de mais tempo. Talvez tu tenha tranquilidade para falar em público, mas tu escreva não tão bem. Talvez tu escreva muito bem, mas seja tímido o suficiente para não conseguir falar com mais ninguém. Talvez tu não tenha o conhecimento profundo, mas tu tá pronto para aprender a ter, para construir. Sabe? A gente vai construindo, é um mosaico, né? São vários elementos que se completam, que se ajustam. Mas é a tua vida, não é a dos outros. E é por isso que a gente tem que se voltar mais para dentro, pra gente. Poxa, eu melhorei nisso aqui? Ou e naquilo lá? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso agregar com planejamento, gente, em 5 anos? Meu Deus, tu pode sair da faculdade muito melhor do que gente que está há muitos anos no mercado. 5 anos é muito tempo. Ah, mas prof, eu tô no final. Não importa. Quanto antes tu começar, melhor. Mas no momento que chegar essa mensagem a ti, dá o teu salto, dá o teu pulo. Evolua. Perceba o que tu precisa. Ai, prof, mas eu isso, mas eu aquilo. E para com essas desculpas, tá? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, eu não sei se eu posso. Tira isso de lado. Tu pode, tu consegue, mas tu tem que querer e tem que definir que tu vai fazer isso. É para isso que eu tô aqui todo dia, para te lembrar e para puxar a tua orelha também, para que tu não seja o balãozinho que tá subindo demais. Não, não, volta aqui, volta para a terra. Vamos ficar aqui na realidade. Felicidade é expectativa menos realidade. Maior vai ser a tua felicidade quanto mais a gente tiver uma boa relação entre a expectativa e a realidade. Não vou esperar demais, se eu estou ainda no início, estou construindo. Eu vou sonhar muito para o futuro, porque eu estou chegando lá. Mas nesse momento tem que estar adequado ao que eu posso fazer. Sabe? Se a gente tem. Vou dar um exemplo daqueles bem idiota, né? Eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. Expectativa altíssima, realidade. Dificílimo, felicidade lá no chão. A minha felicidade vai depender de quanto eu consigo adequar a minha realidade e a minha expectativa. Não, se eu colocar uma meta menor, 3 quilos, 5 quilos, daí eu consigo, talvez. Então, a minha felicidade é maior porque a minha expectativa está mais adequada. E isso vale para a nossa vida, para os nossos objetivos, para a nossa questão profissional, para tudo que tu for fazer. Adequa a expectativa. Adequa. Fica ali, um pezinho no céu, olhinho sonhando, mas um pezinho na terra. É importante a gente ter esse equilíbrio. Certo, gente? Tá, prof, então o que eu tenho que ter em mente? Você tem que ter em mente que tempo é muito relativo. Às vezes pode ser que tu demore mais, mas se tu tá focado, o importante é que tu esteja na direção certa. Uma hora tu chega, mas tu tem que ter aquele foco, tu tem que estar determinado. E a gente tem que parar de ficar chorando e agir. Dar o próximo passo, buscar o que tu precisa. É mais conhecimento? É mais apoio? É mais o quê? O que te falta? Vai atrás. Te dá esse benefício. Te permite. Investe em ti. Teu tempo, teu dinheiro, investe em ti. Porque tu é a única coisa que vai estar contigo sempre. É ridículo, mas é. Sabe, a única para sempre. É tu e tu mesmo. Sabe? Então, por que não te valorizar? É para sempre. Tu nunca vai te arrepender de investir em ti, no teu conhecimento. Aquilo que nunca mais tu vai perder. Tá? Combinado, gente? Amanhã a gente volta. Espero que tu esteja comigo. Um forte beijo, um forte abraço e até lá.